Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Cifuentes Machado, eu sou doutoranda aqui do SPM, a minha orientadora é a professora doutora Luciana Florencio de Almeida. Nós vamos estudar o consumo de produtos da economia circular e a influência do conhecimento da literacia dos rótulos e da comunicação das marcas. Na introdução, a gente observa que existe uma premissa do estudo que confirma que o conceito da economia circular ainda é pouco conhecido dos consumidores. Então, Nascimento diz isso em 2021, a gente quer explorar um pouco mais, o que envolve diversos processos, a economia circular, que estão relacionados à reciclagem, reparo, reutilização. Então, nós vamos tentar entender esse comportamento do consumidor. O problema de pesquisa é procurar responder a duas questões. Qual a influência das normas subjetivas e do conhecimento sobre a economia circular na compra de produtos advindos da economia circular, moderados pela literacia de rótulos e pela comunicação das marcas? A outra questão diz de que forma as marcas têm desenvolvido suas estratégias de comunicação para aumentar a consciência ambiental dos seus consumidores. Na introdução, então, a gente tem que o objetivo é investigar esse conhecimento do consumidor, o quanto que ele sabe sobre isso, sobre a economia circular, sobre valores subjetivos e observar a atitude desse consumidor quando ele sabe mais sobre sustentabilidade, sobre economia circular, se ele compra mais ou compra menos. Qual é a literacia, a influência da literacia dos rótulos e o impacto da comunicação nas empresas agroalimentares? Esse é um conceito de Ageson, de 1991, e um conceito também voltado para a economia circular, que é da Fundação Ellen MacArthur, de 2019. Os objetivos secundários são investigar a frequência do consumo de produtos verdes advindos da economia circular, a diferença entre gênero, renda e idade desses consumidores, investigar e comparar os programas de comunicação das marcas voltadas para o agronegócio. Então, alguns dos conceitos que a gente vai investigar na revisão da literatura está relacionado à sustentabilidade, como a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Essa é de Brundtland. E a economia circular? Ela consiste numa estrutura de soluções sistêmicas integradas para enfrentar esses desafios globais que nós estamos vivenciando, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, de resíduos e poluição. As nossas bases teóricas, então, elas partem desse estudo de TCP, de modelos da teoria do comportamento planejado, relacionado à atitude, o grau de intenção como o indivíduo avalia determinado comportamento, as normas subjetivas, que estão relacionadas com as pressões sociais percebidas e impostas pelo meio, no caso aqui, todas essas pressões relacionadas a questões ambientais que nós colocamos, inclusive, o controle comportamental percebido, que define a percepção de como o indivíduo estabelece a facilidade ou dificuldade em desempenhar determinado comportamento. Ainda, nós vamos estudar uma das bases teóricas, é uma teoria aparentemente antiga, mas é sempre nova quando a gente fala da melhoria contínua dos negócios, das organizações, enquanto olhando para essa questão de economia circular. Então, a gente vai observar a teoria da qualidade total na dimensão da qualidade, na percepção do consumidor um pouco mais de profundidade, na qualidade subjetiva e objetiva e nas influências dos valores. Por quê? A gente precisa também dar um grande reforço de como, talvez o nosso maior dilema esteja aqui, o nosso maior gap, né? Esse fenômeno que a gente quer estudar. Como essas agroindústrias, as empresas agroalimentares, o agro está comunicando para o cliente final sobre esses produtos que advêm da circularidade, sobre os programas e projetos de sustentabilidade que eles desempenham, a fim de educá-los, de impulsioná-los para que eles realmente consumam esses produtos que têm mais circularidade. Então, para isso, a gente vai estudar um pouco de Philip Kotler, 2012. O procedimento metodológico, ele parte de uma base, então, teórica, empírica,
observando, é também exploratória, porque a gente vai levantar um pouco do que existe, né, de bases que existem, mas o que a gente quer entender desse comportamento. Uma abordagem científica mista, como Creswell coloca, em 2014, vai ser qualitativa e quantitativa a nossa investigação. Então, nós faremos uma revisão sistemática da literatura com base no método do protocolo PRISMA, uma pesquisa quantitativa com aplicação de questionário survey ou talvez um experimento. A gente está na dúvida com relação a isso. E faremos um estudo de casos múltiplos, levantando as grandes multinacionais mundiais que já trabalham em circularidade, observar essas multinacionais aqui no Brasil, e nós vamos lá fazer uma pesquisa em profundidade com os gestores ou os responsáveis por essa questão de ESG, sustentabilidade e economia circular, que é o nosso estudo focal. Então, na revisão sistemática da literatura, a gente quer buscar explicação e elaboração baseada nesse protocolo, né, com mapeamento do campo teórico, fazer o levantamento usando todos os termos, economia circular, a circularidade, a responsabilidade socioambiental e o comportamento do consumidor. Usaremos os critérios de inclusão e exclusão para fazer nas bases Scopus e o Web of Science. Na segunda pesquisa, ela vai ser qualitativa, voltada para os consumidores, então survey. A gente vai utilizar de escalas validadas, segundo Fonseca 2002. Nós temos 5 hipóteses que estão colocadas aqui, que estão relacionadas às normas subjetivas, se elas impactam positivamente a sustentabilidade. Elas estão relacionadas a entender um pouco desse conhecimento do consumidor, o quanto ele conhece, o conhecimento da economia circular impactando a atitude sustentável fazendo com que o nosso consumidor compre produtos verdes circulares, observar a literacia, o quanto que o rótulo, tudo que a gente coloca no rótulo, selos, certificações que existem ali, impactam para que haja esse consumo de produtos verdes circulares e como que as marcas comunicam isso. E talvez a gente utilize também um pouco de nudge. Então, o terceiro estudo vai ser casos múltiplos, né? A gente vai usar a literatura WIN, que fala sobre compilar, decompor, recompor, interpretar, concluir. Então, para que serve? Para os profissionais de marketing, para as indústrias, para o agro de maneira geral, também para um aumento das bases teóricas que já existem sobre esses estudos, uma contribuição teórica para a questão da circularidade e literacia do rótulo. Nós agradecemos aqui. Muito obrigada.